começamos pelo Meet, que é esse encontro, e nós vamos para as 4 etapas. Essas 4 etapas, elas representam os assuntos que nós vamos tratar. Bom, pessoal, assim como qualquer planejamento que você tem, seja ele financeiro, mas, nesse caso, principalmente atlético, nós temos que se preparar financeiramente, corporalmente, fisicamente, mentalmente, nutricionalmente falando, o que a gente ingere, o combustível que a gente está colocando para dentro do nosso organismo, é muito importante. Então, ficou muito legal essa ideia das medalhas, porque ela representa as 4 etapas. Então, a primeira etapa, nós vamos falar sobre a parte do período de base. Quem são os palestrantes da primeira vai ser o Nilson Flávio e o Túlio Horta. A ideia justamente é unir a qualidade do Nilson como fisioterapeuta, como ele tem trabalhado com os atletas dele, com a experiência do Túlio com esses atletas. O treino de força, o que você faz, Túlio, com os caras no período de base, quando os caras te procuram, entendeu? Pô, cara, vou para uma maratona, vou para 21 quilômetros, vou para os 10, e aí, está na primeira fase ali, o que nós vamos trabalhar? Como é que você senta, como é que você conversa com o cara? Isso é muito importante, muita gente não sabe disso. O que esse atleta, o que esse corredor precisa trabalhar? Ele precisa trabalhar 10 repetições, força, explosão, saltar, subir morro, fazer mais quilometragem. Isso tudo nós vamos abordar aí na primeira etapa. Então, tanto da parte específica do corredor, né, do treino específico, tanto da parte quanto do treinamento de força. Então, tem um embate muito grande aí nesse quesito, mas que tem sido desmistificado e tem sido amplamente discutido o quanto é importante o treino de força para atletas de endurance. Segunda parte, vai falar o Igor Gomes e o Heleno Fortes, que vão abordar os treinamentos específicos. Então, nessa segunda parte, o treinamento específico, no caso, o ritmo de competição, né, o limiar dele, se é igual de competição, se não é, se o treino de força dele, nesse momento, ele muda, se mantém o mesmo período de base, o cara faz 10, 15 repetições, o cara faz potência, o cara salta, o cara não salta, o cara treina uma vez, o cara treina 3, faz a parte de força. E a gente começa a pensar o que eu estou fazendo na academia, o que eu estou fazendo no treinamento de força. Meu treinador está fazendo a mesma coisa que esses caras aí que o Roger está falando que são feras no que fazem, ou ele está fazendo diferente? Então, também nós vamos começar a levantar essa ideia também. Terceira etapa, é a etapa da parte nutricional. Então, eu chamei a Daniela Sabino e a Bárbara, que infelizmente elas não podem estar presentes, mas que são representadas aqui por todos nós. Eu tive que instigar elas a poder trazer para vocês o que tem na nutrição hoje que ficou essa loucura. Poxa, 10 anos atrás a gente saía para correr, não tinha esse tal de glúten, não tinha esse tal de que não pode comer isso, que não pode comer aquilo, e que intoxica, e jejum de 12 horas. Pô, nego chegando lá, né, 6 horas da manhã para treinar lá com o celular, o cara tem 24 horas, o cara não come, daí 6 horas da tarde, pô. Né, você fica bolado, que eu sei, e está certo, e né, que você vai falar um pouco sobre isso aqui também, tem certeza absoluta, vamos abordar, porque mudou muita coisa. E se eu for parar para pensar, eu vou citar aqui, mas eu conversei uma vez com o Diogo Sclebin, ele comia 3 pão com manteiga para treinar. Pô, o cara é atleta olímpico. E aí eu estou gastando, às vezes, milhões de reais com suplementos, sendo que eu não estou fazendo o mínimo, né? Então, vamos abordar isso aí também com efeitos ergogênicos, que são as drogas, né, gente? Então, os amadores, quem são aí os triatletas de plantão, que têm tido mais doping, né? Se fazer na corrida também, pega uns aí. E no triatlon não está sendo diferente, por causa até mesmo que eles têm mais capital para fazer os exames que são caros. E no quarto, né, é a parte da recuperação. Pô, Ricardo Vidal. Né, o Ricardo Vidal e uma participação especial ainda, que não vou divulgar, que vai estar com você lá, eu vou conversar com você depois sobre isso. Cara, o Ricardo, vocês não conhecem ele, eu nem conheço muito, para falar bem a verdade, conheço um pouco do seu trabalho, estou louco para
ver o que você faz, porque parte de recuperação, quem não conhece, ele consegue ter a qualidade técnica e prática de monitorar vários jogadores, vários atletas em toda essa parte de recuperação. Então, analisa a parte fisiológica, parte recuperacional, pré, durante, pós, e eu quero muito explorar isso para você transmitir isso para a galera, tanto do curso, lá, né, no dia, mas também aqui nós vamos falar um pouco sobre isso, como é que é feito hoje, né, aqui que tem chegado agora um sistema que monitora isso aí, o que é prático, o que não é, porque hoje a gente tem um Garmin também que analisa a nossa fadiga aqui, de repente apita, fala que você está cansado, mas o que é isso importante, o que é bom, o que é ruim, que também está uma coisa prejudicial aí. E dentro dessas 4 etapas, passar para vocês de uma forma prática e teórica. Então, eu estou trazendo, através dos cursos que eu frequento, o que é legal de fazer um curso. O que é legal de vocês ouvirem o Heleno, o Ricardo, o Túlio, o Nilson, o Igor. Pô, é legal você ver, ouvir eles falarem, mas também praticar o que eles fazem, o que eles falam. Então, o cara trata lá de um triatleta, de um corredor, trabalha com uma pessoa, mas você está vendo 10 segundos do Stories. Você está vendo, às vezes, 1 minutinho ali no Instagram. Não tem ideia do que se passa daquela construção, daquele episódio, ou o que chegou o cara a saltar tanto, ou a correr tanto, ou a atingir seus limites. Então, é nessa ideia de uma parte teórica e uma parte prática de saber o que eles fazem. Então, o objetivo é esse, fazer com que eles transmitem para a gente, de forma teórica e prática, o assunto tratado. Dessa forma, eu consegui o apoio da Bodytech Ponteio, onde nós teremos toda a infraestrutura de lá. Então, nós teremos uma sala multimídia para fazer a parte teórica, que ainda vou conversar com eles e explicar para eles que eles têm que fazer uma parte teórica e prática, eles vão lá, vão montar uma coisa bem legal. Então, nós temos aí bastante tempo antes de cada etapa para a gente trabalhar uma por uma e fazer da melhor experiência possível. Porque a ideia aqui é essa, trazer uma experiência legal, trazer uma coisa que seja palpável, que vocês consigam, perdão, que vocês consigam levar isso com vocês. Agora eu vou deixar a cargo de cada um falar, para quem não conhece ou para quem já convive, um pouco do que faz, um pouco do que tem trabalhado. E, bom, fica à vontade. Vamos começar aqui do meu lado esquerdo, aqui, o senhor Nilson Flávio. Bom, boa noite. Primeiramente, obrigado, Roger, pelo convite. É um evento muito interessante, muito legal. Vai envolver partes importantes de todo um processo de periodização de uma corrida, bem amplo, vai envolver todos os assuntos interessantes, biomecânica, nutrição, recuperação, que é fundamental hoje em dia, talvez uma das partes mais importantes que eu tenho percebido e que tem mais estudos do ponto com atletas de endurance hoje, com a parte de recuperação, é o que diferencia um atleta, às vezes, aquele tempinho a mais ou menos, ou aquela lesão da não lesão, é exatamente a recuperação fundamental. Bom, meu nome é Nilson, sou fisioterapeuta, trabalho sou corredor também, maratonista, trabalho basicamente com reabilitação esportiva, venho trabalhando há muito tempo com atletas de corrida e triatlon, acompanho alguns atletas profissionais de triatlon, faço um trabalho muito próximo dele, fazendo exatamente o que eu vou contar para vocês na minha fase do curso, né? Que é falar um pouco da parte de preparação, do que eles fazem, de como eles fazem, os resultados que a gente teve também desse período. A mesma coisa que eu faço com os atletas amadores também, que é muito parecido. Sempre, tudo que eu levo para o profissional, eu tento levar para o atleta amador também. Claro que o objetivo é esse. E é isso, vai ser muito legal, já abordar esses assuntos com vocês e estou ansioso para chegar o dia da minha aula, vai ser bem legal. Aí, pessoal, meu nome é Heleno. Primeiro, agradecer o Roger a oportunidade. Acho que todo esse convívio aí com toda essa equipe multidisciplinar só tende a acrescentar não só para a gente, como para vocês também. Bom, a minha história no esporte, eu fui, quando na minha juventude, na minha adolescência, eu fui jogador de basquete do Mackenzie e
quando eu tinha 10 anos, eu tinha uma altura, eu era alto, então por isso que eu fui convidado a ser jogador, e eu queria ser jogador profissional de basquete, e, pelo que vocês viram, eu não fui, porque eu não tive altura, tive limitação de não crescer, mas eu sempre acreditei muito em treino, né? Eu sempre acreditei muito no esforço, e eu sempre treinei muito mais do que as outras pessoas. E isso me levou à Seleção Mineira de Infantil, Infanto e Juvenil. Só que o tempo chegou, e, por seleção natural, eu não prossegui a vida de profissional, e fui ser treinador de basquete do Mackenzie. Na época, eu estudava engenharia, e depois vi que a minha vida toda era voltada ao esporte. Quando eu larguei de ser jogador de basquete, eu fui ver uma prova de triatlo, isso em 1993, no condomínio Nossa Fazenda, e gostei da prova e comecei a treinar triatlo. Na época, eu tinha acabado de terminar de jogar basquete, eu pesava 89 quilos, tá? Hoje eu peso 70. E eu não conseguia correr de uma ponta até a outra na Bandeirantes. Tá? E hoje eu já corri 28 maratonas e 25 maratonas abaixo de 3 horas e 8 maratonas abaixo de 2 horas e 40, coisa que naquela época para mim era um feito que nunca eu ia conseguir. Eu só consegui isso porque eu treinava. Como na época que eu jogava basquete, eu pagava lavador de carro, o dinheiro que eu ganhava de mesada do meu pai, eu pagava no final de semana, sábado, domingo, para poder ficar arremessando bola comigo. Eu arremessava 800, 1000 bolas de várias posições, e depois ainda batia 150, 200 lance livres. Então, foi dessa forma, do esforço, que eu consegui chegar, que eu transmito isso para a minha vida hoje do esporte. E, então, aí eu estudei Educação Física, formei, e fiz triatlo até 2004, só que aí comecei com assessoria, com HF, em 2003, e aí que perdura até hoje. E, dentro dessa história toda, participei de várias provas, corri várias provas aqui no Brasil, provas fora, Maratona de Chicago, Berlim, Nova York, Londres, Madison, Buenos Aires, enfim. E, com isso tudo, foi uma gama de experiências que eu adquiri, né, um laboratório também, não só comigo, da minha vivência, das experiências, mas com os meus alunos também, com vários alunos de vários níveis. E isso me deu uma condição, assim, uma gama, um repertório para poder lidar com as pessoas, e tanto na análise, controle e prescrição da atividade. Tá? Então, essa oportunidade agora aqui com o Roger vai ser muito uma questão da troca com vocês, tá? Da gente poder compartilhar também. Quem treina comigo sabe o valor que eu dou ao esforço, ao treinamento. Eu falo que a corrida é a modalidade esportiva mais simples que existe, ela é menos complexa, tá? E ela é a mais honesta que existe. Por quê? Porque ela te entrega o que você treina. Então, não tem zebra. Igual eu falo, não tem fake na corrida. O seu resultado é diretamente proporcional ao que você treina. E o treinamento não é só você chegar e executar, exige toda uma forma de preparação. Essa preparação física, a preparação mental, a preparação de estratégia nutricional, a parte de preventiva, a parte também de recuperação, isso tudo faz parte do processo de treinamento. Tá? Então, muito interessante, muito legal a gente poder compartilhar desse conhecimento aí, toda essa jornada de treinamento. Obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Túlio Horta, sou preparador físico. Trabalho atualmente no Five, que é um centro de treinamento físico que trabalha com atletas profissionais e amadores. E sou preparador físico do América Futebol Clube também. Primeiramente, Roger, muito obrigado pelo convite. Eventos como esse são muito raros na nossa área, tanto para quem pratica quanto para quem trabalha com esportes de endurance. Então, é sempre um prazer falar sobre o nosso trabalho em eventos como esse. E eu vejo atualmente, aliás, eu não vejo nenhum esporte que não precise de trabalhos de força e potência atualmente no Brasil e no mundo. E corrida não é diferente, né? A gente trabalha com corrida e triatlon, que são os esportes de endurance, há mais de 6 anos, né, Nilson? Juntos. E falaremos para vocês no dia 24 sobre o período de base. O tanto que é importante fazer uma base de hipertrofia com o corredor, uma base de força, uma base de potência, para que ele dure todo o ciclo dele e a prova dele com bastante segurança e fora das lesões, né? A gente vê muitos corredores e atletas de endurance com um alto índice de lesões, a gente quer que eles afastem dessa parte chata e corram com mais performance e mais longevidade na vida esportiva deles. Então,
Para mim é fundamental um trabalho de força e potência, e a base disso é a mobilidade e estabilidade, né? A hipertrofia, depois vem a força e potência, e dia 24 a gente vai abordar isso, eu nisso, no aspecto de prevenção de lesão e performance do corredor. Obrigado. Pessoal, muito boa noite. Roger, obrigado também pelo convite. Obrigado por fazer parte desse projeto. Desde a sua primeira apresentação lá na Five, eu me senti extremamente lisonjeado e motivado para passar, para ter essa troca de experiência junto com os participantes. Então, obrigado mesmo, tá? Bom, a minha história no esporte como atleta ela é bem mais simples que a do Heleno, ela é zero. Eu brinco com meus amigos que eu fui campeão da meia maratona de matemática lá do Pitágoras, quando eu estudava lá. Mas eu trabalho com futebol profissional, sou fisioterapeuta, trabalho com futebol profissional desde 2003, então sempre trabalhei diretamente com esporte e alto rendimento. Há 7 anos atrás, eu iniciei um projeto pessoal, que é o Five. Hoje em dia, eu sou diretor técnico lá do Five. E nós vivemos no dia a dia lá essa necessidade de lidar com todas essas fases ditas pelo Roger e abordadas aqui nessas etapas dos nossos atletas profissionais e amadores de corrida, de ciclismo, de triatlon e de outras tantas modalidades que passam por lá. A minha etapa aqui vai ser uma etapa que vai se constituir de uma grande jornada teórico-prática em tudo que tem sobre recuperação do atleta pós-esforço. Nós sabemos, e eu gosto demais de lidar com esse assunto, que é um assunto cheio de mitos, de crenças pessoais, de lendas urbanas. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, tanto a teoria quanto a prática, vocês vão vivenciar, quem estiver por lá, vivenciar um pouco de como a gente tem trabalhado o recovery dos nossos atletas, tanto em períodos de base, em períodos de competição, em períodos off-season. Então, eu conto com a participação de todos vocês e eu acho que vai ser uma experiência bem interessante. Boa noite, pessoal. Meu nome é Igor. Obrigado, Roger, pelo convite. Sou amigo próximo e participei um pouco de como ele construiu isso. Não foi fácil. É um cara que levantou isso aqui praticamente sozinho, então está de parabéns, porque não é fácil. É um prazer estar aqui hoje, compartilhando um pouco de conhecimento. Acho que o Heleno falou, é muito importante. Isso aqui é uma troca. Então, a gente pede a vocês que participem, né, que façam suas perguntas, que tirem as suas dúvidas, porque o que a gente quer aqui é entregar para vocês o que a gente tem hoje de verdade, principalmente baseado na ciência. Sou treinador, preparador físico, trabalho com corredores desde 2010, e essa história foi muito interessante. Me cruzo com a corrida com uma aluna que tinha depressão, um quadro de depressão, e praticamente a corrida de rua curou ela. A partir daí, comecei a ter outras oportunidades. Me especializei, hoje eu sou corredor e triatleta, né, amador, obviamente, faço por hobby, por gostar. A minha etapa dentro do meeting vai ser falar sobre o treinamento de força específico, né, no período pré-competitivo. Então, hoje se existe muito paradigma sobre isso, né, o corredor ele tem que treinar com altas repetições, baixa carga, né, ou ele não deve treinar porque ele vai ganhar peso e isso atrapalha ele. Então, a ideia é quebrar um pouco esses paradigmas, abrir a cabeça de vocês para pensar fora da caixa, e vamos junto, tenho certeza que vai ser um belo evento. Sejam bem-vindos todos. Quantas vezes por semana o treino de força ele é recomendado? Galera, que é importante falar que dentro do treinamento, dentro da fisioterapia, da nutrição, tudo depende. Não existe verdade absoluta, tá? O que a gente vai passar para vocês aqui é um pouco da experiência prática com a gente e o que a gente tem hoje de validação através da ciência. Pensando no atleta que está no período de base, um atleta que está sendo construído, a gente vai trabalhar aí de 2 a 3 vezes, não tem necessidade mais que isso. No período pré-competitivo ou competitivo, a gente trabalha de 1 a 2 vezes. Lembrando que tudo depende, então é preciso avaliar o nível de força desse atleta, os níveis de mobilidade e estabilidade, o quanto de potência ele consegue produzir, para eu ser mais assertivo no programa de treinamento. Qual o número de repetições ideal no treinamento de força para corredores? Novamente depende, né? Por muitos anos, a musculação foi prescrita para os atletas de endurance através do treinamento de resistência muscular localizada. Para quem não conhece, altas repetições com baixa carga. O que a gente sabe hoje que não tem necessidade, porque ele já treina muita resistência na rua, então o que a gente precisa entregar para esse cara é força. E falando de maneira bem geral, tá, pessoal? A gente vai trabalhar de 1 a 6 repetições num período mais específico, com altas cargas. O que a corrida mudou, né? O que a corrida mudou de 20 anos para cá? Como ela impactou o seu meio? Honestamente, dinheiro.
A corrida, igual eu falei, vou ser um pouco provocativo aqui, mas a corrida 20 anos atrás não movimentava esse mercado de dinheiro que movimenta hoje. Então, hoje, tudo envolve, a atmosfera em volta da corrida quer comer um pedaço do bolo que a corrida oferece, a parte de tecnologia, de material, a parte da fisioterapia, da recuperação, a parte nutricional, a parte de treinamento. Só que, voltando ao que eu estou falando, a corrida sendo provocativo. Quem são os melhores corredores do mundo hoje? Quem são? São os africanos, os etíopes, os quenianos. Eles correm como? Eles correm descalço, eles não têm Garmin, eles não fazem trabalho de força, tá? Eles fazem subida, trabalho de força deles, eles não comem gel, eles não comem BCAA, eles tomam caldo de cana e mingau de fubá. São todos magros. E aí? São todos magros, fator 1. Mas, então, se me perguntar o que mudou, se eu lembrar, em 1999, na primeira volta da Pampulha, a gente tinha muito menos, entre aspas, perfumaria na corrida do que hoje. Hoje tem muita perfumaria, tá? E todo mundo querendo estar em volta disso, do que tinha 20 anos atrás. Então, por que isso? Resumindo a primeira palavra que eu falei, sendo provocativo. Dinheiro. Então, tudo começou a ganhar. Na época, 20 anos atrás, você tinha provas de corrida em que pagava os atletas que venciam a prova. Hoje, você não tem mais. Os atletas de elite, coitado, eles não vivem mais de dinheiro, de premiação de evento. Tá? Então, eles vivem de quê? Eles perderam espaço, infelizmente, para os blogueiros, que estão disseminando informações ou selfies, que estão vendendo de uma forma melhor os produtos que eles usam. Então, o que mudou na corrida de 20 anos para trás até agora é essa forma com que todo mundo passou a ganhar mais dinheiro. Quais os treinos mais importantes para o corredor? E qual você mais gosta? Olha, para o corredor, isso, na minha opinião, eu acho que deveria ser, não, quase que afirmando, mas deveria ser um consenso no treinamento, para o corredor de resistência, o corredor de endurance, isso vai desde o corredor de, talvez, de 1.500 metros até a maratona 42, acho que o ponto de partida, que ele vai te garantir qualquer base para o treinamento, chama-se limiar anaeróbico. Tá? É o principal treinamento que ele deve ter. Sem ele pode ter o melhor treinamento de pista, fazer o melhor treino de velocidade, ou ele pode fazer o maior treino longo, mas se ele não tiver uma capacidade que chama-se limiar anaeróbico, ele não vai ter capacidade de sustentação. Então, uma corrida de 10 km, ele vai correr rápido, vamos falar na frente até determinado ponto, e não vai sustentar. O mesmo na maratona. Então, o que determina a característica do corredor, para qualquer distância, é ver qual o limiar anaeróbico que ele tem. Tá? Agora, você me falou qual que é o treino que eu mais gosto, eu acho que talvez o limiar anaeróbico também, porque ele é desafiante. Quando você está treinando limiar anaeróbico, vamos falar de forma contínua, você está treinando várias capacidades, não só capacidade física, mas você está treinando concentração, paciência, persistência, tolerância a desconforto, porque ele chega a um ponto que você tem que tolerar aquela dor, né? Você tem que treinar a capacidade sua de concentração. Quem não tem concentração, muitas vezes, que está cruzando uma série de pensamentos, uma série de sensações ali que não está no foco do exercício, ele vai parar, ele vai abandonar naquele treino, porque ele é um treino difícil de ser realizado. Você fazer 30, 40 minutos contínuo no seu limite, no seu limiar anaeróbico, ele é difícil de ser feito. Então, eu gosto muito dele por isso, porque ele solidifica o atleta. Túlio, quais os casos que chegam até você? A maioria dos casos que as pessoas procuram, seja na Five, né, pela sua capacidade de monitorar as cargas, a sua capacidade de fazer esse trabalho que você faz muito bem com o Vial, com um atleta de endurance. Então, mais esses casos que chegam a você ou são diversos? Quais são os casos
Bom, a grande maioria dos casos que eu recebo atualmente são atletas que procuram performance, né, de modalidades diversas. Falando da corrida, são pessoas que já correm e nos procuram para melhorar a performance, melhorar tempo, e diminuir alguns níveis de dor que eles tenham, ganhar talvez potência, força. Acho que o meu público maior atualmente de atuação seja esse. Talvez pelo trabalho que a gente faz com o Vinhal, que atraiu muito o público da performance, da competição. Acredito que é o público que me procura mais e que eu gosto mais, inclusive, de trabalhar. Eu sou um cara que adora trabalhar com performance, com desafios, com metas. Então, é basicamente esse público. Bacana. E com esse público, então, qual é o treino mais recomendado, tá, de trabalhar com eles e o que você consegue fazer com eles? Tá? Qual é o treino mais recomendado e o que você consegue fazer dentro do treino, dentro do que é recomendado? Porque nem sempre o que às vezes é recomendado a gente consegue fazer. Eu falo uma frase que é o seguinte, eu gosto de usar. Nem tudo que é bom é legal, nem tudo que é legal é bom. Né? Mas, como é que é? Eu falo com ele que a gente vai para os cursos, tal, exterior, não sei o quê. É lindo, chega lá, tem toda a estrutura. E agora, pai, o que nós vamos fazer com os caras, né? Eu acho que assim, a teoria ela é muito bonita, né? A ciência ela descreve muito bem as fases de treinamento, as melhores estratégias de ganhar força e potência, mas na prática é um pouco diferente. Temos atletas totalmente diferentes uns dos outros, né? Que movimentam diferente, que têm pesos diferentes, níveis de força e potência diferentes. Então, a gente tem que adequar cada treinamento para cada atleta, né? Por isso que é importante avaliar o atleta antes, em níveis de padrões de movimento, níveis de força e potência, para a gente poder tentar identificar qual que é a melhor estratégia para cada pessoa, né? Então, mas eu ainda assim indico para todo mundo o treino de força e potência. Obviamente, antes, uma pré-avaliação desse cliente, como é que ele se movimenta, como é que ele salta, como é que ele reage com o solo, que é o que a gente faz na corrida o tempo inteiro, como é que ele desacelera os impactos da sua marcha, né? Então, uma avaliação é fundamental antes de trabalhar com ele. Obviamente, a gente quer que ele seja mais forte possível, mais potente possível, e que resista ao ciclo dele fora de lesões e diminua os tempos dele ganhando performance no esporte que ele pratica, que é a corrida. Por que os corredores têm procurado tanto a correção biomecânica? E por que essa preocupação logo agora, sendo que a corrida existe há muito tempo? Bom, vamos lá. Acho que tudo parte de por que buscar a biomecânica, né, a correção biomecânica? Primeiro, tudo parte para um momento que a pessoa começa a machucar, ou se ela quer melhorar os tempos dela, né? Você quer melhorar a biomecânica por dois motivos, basicamente. Ou prevenção de lesão, ou melhora de performance. As duas coisas andam muito próximas da outra. Então, basicamente, seria isso. E a outra pergunta E por que logo agora, sendo que a corrida existe há muito tempo? Bom, na verdade, quando o Heleno estava falando aqui sobre a questão da diferença da corrida de 20 anos atrás para agora, eu concordo com tudo que ele falou, é perfeito. Mas tem uma diferença básica que eu, às vezes, acho que a comparação, Heleno, com um atleta de performance, ainda mais o queniano, ela é muito cruel para nós, corredores brasileiros, que trabalham de 6 da manhã às 10 da noite, que é mãe, é pai, que tem outras funções, é muito difícil. Então, essa pessoa, realmente, se você botar um tênis e for correr, é muito simples, né? Mas ninguém aqui quer machucar, ninguém aqui quer ter lesões. A corrida é um bem-estar, não é para a gente machucar. Então, muitos dos problemas relacionados com a corrida, né, vem a parte do problema biomecânico, outros não estão relacionados com biomecânica. Cabe a gente, profissionais, identificar se a biomecânica é um problema dele ou não. Eu concordo que é um supervalorizado do ponto de vista até nosso, às vezes a gente exagera um pouco vamos arrumar isso, melhorar a cadência, melhorar isso. Às vezes a gente vê atletas profissionais que correm teoricamente, dito como errado, cruzando o braço, pisada na frente, cadência baixa, oscilando vertical, e estão lá fazendo performance e tudo mais. Cabe a nós identificar se é passível ou não de alteração biomecânica esse atleta. Eu acho que o grande ponto é esse. O que o atleta, né, o corredor, ele tem que ficar atento para ele não parar de correr? É muita coisa. É muita coisa. Envolve todos nós aqui, envolve as nutricionistas, envolve os médicos, porque hoje em dia, como eu disse anteriormente, a parte de recuperação é fundamental e eu acredito muito nela hoje, no controle de carga, eu acho. Acho que é o grande ponto aí.
nós temos que aprender a controlar um pouco mais a carga e mensurar um pouco mais a carga desse atleta. Ele para de correr por quê? Porque ele machuca, muitas vezes, né? E, às vezes, a causa da lesão está relacionada com um fator biomecânico, outras vezes não, ou uma interação, né? A lesão é multifatorial e não linear. Então, a gente não consegue traçar assim, o cara tem fraqueza de glúteo, ele vai ter uma lesão. Não, não existe isso. Então, é muito amplo essa resposta, que ela vai envolver todo o âmbito. Dorme bem, come bem, recupera bem, faz um bom trabalho, ele está fortalecendo o que tem que ser fortalecido, o que precisa ser fortalecido, ou está entrando na academia e fazendo um treino de força, eu vou malhar aqui. Bom, malhar não previne lesão. Prevenir lesão é o que malhar e como malhar. Isso vai prevenir lesão também. Então, para o corredor continuar correndo, ele tem que ter um bom acompanhamento com vários profissionais, uma equipe multidisciplinar acompanhando ele, eu acredito muito nisso. Ricardo, quais os protocolos ideais, se é que existem, de recuperação dos atletas? Se eu responder isso aqui, eu fico famoso e rico, tá? Porque ninguém respondeu, nem na prática, nem na ciência, isso ainda. Então, além disso, eu não queria responder agora, queria responder só lá na minha etapa, tá? Mas, na verdade, a gente tem, hoje em dia, uma grande bacia das almas de informações relacionadas à recuperação, mas as linhas gerais são simples. As duas principais ferramentas para a recuperação é o sono e a alimentação. Isso, nós podemos ler toda a literatura em português, inglês, russo, paquistanês e o que for, que sono e alimentação são as duas principais melhores formas de se recuperar um atleta. O resto é perfumaria. O resto também é muito simples, é a preferência do atleta. Se eu gosto de entrar na água quente, eu vou entrar na água quente. Se eu gosto de beber água, eu bebo água. Se eu gosto de beber cerveja, eu vou beber cerveja para a recuperação física e mental. Excelente. Claro, claro, por favor. Aproveitando que o Ricardo acabou de falar, eu queria até te perguntar, Ricardo, sobre a questão da recuperação. No futebol, o atleta tem que recuperar porque ele joga domingo e ele é profissional, ele vai jogar quarta, ele tem que recuperar porque senão é uma peça fundamental para o time dele. Na corrida, você faz um treino intenso, esse treino gera um processo inflamatório. Será que, se a gente fazer essa parte da recuperação, essa intervenção na recuperação, que é o quê? Você forçar uma recuperação mais rápida, né? Diminuir esse processo inflamatório, você não diminui o processo de adaptação gerado pelo processo inflamatório do atleta? Será que isso aí, ao invés, o atleta vai sentir menos dor, vai recuperar, mas será que você não está deixando de deixar ele recuperar naturalmente pelo próprio e ter a adaptação do processo inflamatório, e com isso ele se tornasse mais forte? Helena, essa é uma grande discussão e é algo a ser pensado. O que eu vejo é o seguinte: cada vez mais a gente tem saído da tentativa de controlar o processo inflamatório como estratégia de recovery, indo mais para a tentativa de tentar fazer uma recuperação muito mais sistêmica, metabólica e mental do que o controle do processo inflamatório. Justamente porque eu não sei se vale a pena controlar o processo inflamatório ou não, entendo que em diversas situações vale a pena, e outras diversas não vale a pena. Como, por exemplo, o treinamento de força. Nós sabemos que base da remodelação tecidual do músculo se dá através do processo inflamatório. Ele é o mediador das transformações teciduais do músculo. E aí, vale a pena combater, depois de um treinamento de força, o processo inflamatório? Será que eu não vou impactar? Essa é uma pergunta que ela é uma pergunta difícil de responder. Ninguém respondeu ainda, mas o que eu vejo definitivamente é uma migração de tentativas de controlar o processo inflamatório, que é algo que a gente fazia antes. Eu queria retirar o lactato de dentro do músculo e queria estancar completamente o processo inflamatório das microlesões há pouco tempo atrás. Então, se utilizava, por exemplo, só gelo para tudo, ou até tomar um anti-inflamatório. Hoje em dia, cada vez mais, as estratégias visam potencializar o processo de recuperação através da melhora da fadiga sistêmica, porque a fadiga mental talvez seja o ponto mais importante de todas nesse momento. A gente pode te dar um exemplo simples. A eletroestimulação é uma das estratégias de recuperação muscular amplamente utilizada no futebol. Tem uma empresa Compex, que é uma empresa suíça, por exemplo, que monta estandes maravilhosos em provas de triatlon e corrida fora do Brasil. As provas europeias, quase todas são patrocinadas por essa empresa. E a gente tem duas estratégias de utilizar a eletroestimulação. A gente pode utilizar uma eletroestimulação de baixa intensidade, que causa pequenas contrações, e que o nosso objetivo era fazer um clearance do lactato, ou tentar combater o processo inflamatório através do aumento da diminuição do calibre do vaso, etc.
Hoje em dia, tem se voltado lá atrás. Tem uma corrente elétrica que chama TENS, por exemplo, que é a corrente para dor, que eu, por exemplo, não tinha utilizado há muito tempo e que agora eu comecei a ler, que talvez ela é a principal estratégia, porque ela combate a fadiga mental e os resultados têm sido muito melhores. Então, realmente, combater o processo inflamatório é crítico, eu não sei se vale a pena ou não, mas cada vez mais a gente tenta combater menos o processo inflamatório e tentamos buscar a recuperação através de outras medidas e outras vias metabólicas e mentais. Só complementando o que o Rick disse e que o Heleno falou, muito interessante, eu acho que uma das grandes questões é quando fazer a recuperação, né? As pessoas acham, eu fiz um treino forte hoje, vou fazer um tanque de gelo, vou fazer uma botinha. Não, calma. Recovery é quando você precisa do recovery, não quando você acha que precisa do recovery. Falta a gente entender ainda quando é o momento. A gente tem que ter um marcadorzinho. Mas eu acho que o grande ponto que ele falou, concordo perfeitamente, a gente tem que preocupar muito com essa questão da adaptação e não acabar passando um pouco do ponto. Assim, quando fazer a recuperação? Quando eu preciso de um recovery? Eu estou muito cansado? Mas espera aí, eu acho, às vezes esse cansaço, esse treino é fundamental para você ter a adaptação que você precisa de ter. Então, quando fazer, eu acho, é uma pergunta que nós temos que começar a fazer muito mais. Recovery é quando você precisa de recovery, não quando, estou cansado, fiz um treino forte hoje, mas hoje é terça, eu treinei bem, dormi bem sábado, dormi bem domingo, mas eu fiz um treino forte terça, amanhã eu vou fazer um recovery. Não, calma. Vamos acumular esse treino aí, vamos treinar quinta, treinar sábado, e aí vamos ver se a necessidade de recovery realmente existe nesse ponto aí. Boa, naqueles livros de periodização, o cara recuperava 2 vezes num gráfico desse tamanho, né? Aqui a gente recupera 2 por semana, né? E como foi 2 perguntas para todos, você não seria injusto, né, senhor Ricardo Vidal? Desses recursos que a gente acabou de falar aqui, gelo e tal, quais recursos físicos mais utilizados? Tirando o sono e a alimentação, que mais uma vez eu digo que é o principal, é o carro-chefe de tudo. Mas nem sempre são os mais utilizados, né? Entendi, os mais utilizados. Os mais utilizados. Perfeito. Bom, dispositivo de compressão, seja a bota, ou seja o uso da meia, ou da calça, ou da vestimenta de compressão, extremamente utilizado. A eletroestimulação, cada vez mais utilizada. Uso das imersões, e aí vem a imersão no frio e a imersão no quente. Mas é antagônico, o frio vai causar certas atividades, certos eventos metabólicos, o calor vai causar eventos antagônicos. Realmente, os dois nós temos, e além disso, né? Além dos dois, nós temos evidências científicas e práticas de bons resultados, nós ainda temos também o uso deles compostos, como os banhos de contraste, também muito utilizados, são recursos também muito utilizados. A própria liberação miofascial, que é a manipulação do tecido facial corporal, através da automanipulação ou através da manipulação feita por um outro profissional, com diversas ferramentas. O mercado é extremamente agressivo em relação às ferramentas de liberação miofascial hoje em dia, porque tem se mostrado realmente uma boa estratégia. O uso do trabalho de resistência muscular localizada, que o Igor comentou, também uma estratégia de recuperação, essa talvez uma das mais antigas utilizadas e utilizadas até hoje. O uso da atividade aeróbica de baixa intensidade, uma das estratégias também. Estou citando todas, algumas que eu vou falar a favor e contra, só estarem na minha etapa lá, mas estou citando todas. O uso da hidroterapia, a água com as propriedades como o empuxo, a pressão hidrostática, tem mostrado também excelentes. Na verdade, só de permanecer na água, eu já sofro o empuxo e a pressão hidrostática. O que eu vou fazer da água é um plus. Aí eu estou somando uma atividade aeróbica de baixa intensidade, misturado com o uso terapêutico da hidroterapia. Eu acho que esses são as ferramentas, os recursos físicos mais utilizados hoje em dia. Bom, pessoal, a ideia é essa, tá? Espero que vocês possam passar, compartilhar isso aí. É um evento realmente com muito carinho. Além de carinho, com muita competência. Eu posso falar bem a verdade que a estrutura que vocês vão receber, a devolução de conhecimento, bom, eu só tenho que me comprometer a fazer o melhor. Estruturei os melhores, na minha opinião, para estar do meu lado, a enfrentar esses 4 meses aí. E a cada mês nós vamos intensificar claramente nas redes sociais, né, um pouco mais sobre cada etapa. Qualquer coisa, estaremos à disposição. Também, se os palestrantes quiserem falar aqui, também fiquem à vontade, podem ficar bem tranquilos. Eu queria muito, o Rick, que você falasse
eu tenho curiosidade do trabalho que você fez lá no Bahia, semana passada, um pouquinho do trabalho que você fez lá no Atlético Paranaense, como o Heleno falou desse controle de carga, desse controle inflamatório, e você abordou muito bem, que é exatamente o que você faz. É isso lá no Atlético Paranaense que você fez. Fala só um pouquinho aqui, bem rapidinho, assim, desse tipo de trabalho que o Heleno comentou com você, as dificuldades, o que aconteceu lá. Na verdade, esses trabalhos meus recentes, Roger, são trabalhos parecidos com o que a gente está fazendo aqui, mas em outro contexto, no contexto do futebol. Né? Então, talvez nós estamos numa equipe aqui totalmente multidisciplinar, um treinador da modalidade, misturado com treinadores de força e condicionamento, junto com fisioterapeutas, e talvez a complexidade de uma modalidade como o futebol é uma complexidade maior. O Heleno falou que talvez a corrida seja a modalidade mais simples, né? E o futebol talvez é uma das modalidades complicadas, porque a biomecânica do futebol é muito mais complicada que a do futebol. O calendário muito mais crítico, talvez, não em termos de treino, mas é um calendário totalmente ondulatório, com uma irregularidade muito maior do que a regularidade de uma ciclagem. Então, na verdade, os últimos trabalhos são trabalhos todos de tentar fazer uma união de forças entre a equipe e uma definição de tudo que é processo que vale a pena. O que eu penso é o seguinte, o atleta que tem, e isso eu vejo pouco na corrida, normalmente os corredores são lobos solitários, cada um corre sozinho, né? Não tem seu próprio staff, eu tenho seu próprio staff, mas eu não compartilho, eu não tenho a mesma estrutura do que todos. Isso no esporte alto rendimento coletivo, os caras compartilham o mesmo solo, compartilham o mesmo teto, compartilham o mesmo treinador, uma equipe toda, isso fica muito mais fácil de lidar. O trabalho de vocês na corrida é um trabalho muito mais crítico, porque o cara trabalha, você não tem controle nenhum sobre a alimentação dele, não sabe se ele fez realmente o treino, Heleno. Você passa a planilha para o cara, você não sabe realmente se ele fez o treino, você tem um feedback, talvez, do cara, mas você não sabe realmente se aquele feedback é um feedback verdadeiro. Eu tenho essa dificuldade, às vezes eu rodo ferramentas de controle de carga, por exemplo, como uma escala de percepção de recuperação. Eu tenho vários atletas que respondem e que eu não sinto confiança nenhuma na resposta dele. Ele me fala, de 0 a 20, qual que foi a sua recuperação? Sendo 0, nenhuma recuperação, e 20, total recuperação. O cara fala, coloca 18 aí, não dá a mínima importância. Talvez eu imagino que na corrida também, o cara, na hora de dar o feedback lá, ele dá um feedback correndo, dá um feedback de qualquer forma. Então, eu acho que o trabalho na corrida é um trabalho com lobos solitários, é um trabalho muito mais crítico quando você tem um compartilhamento dos atletas dentro do mesmo teto, fica muito mais fácil e é um trabalho mais linear do que o trabalho que vocês têm com os atletas de forma individualizada. Eu concordo com você, mas voltando até no que o Nilson falou a respeito, quando teve uma pergunta para ele, de o que mantém o atleta fazer com que ele continue correndo. Uma delas é não machucar, mas a outra é que hoje, nós hoje que estamos no mundo da corrida hoje em 2019, é muito diferente de 1999. Eu falo que a turma hoje é muito mais privilegiada por tudo isso que tem, por toda essa equipe multidisciplinar, que em 1999 não tinha. Eu falo 1999 porque 20 anos atrás, quando foi a primeira volta da Pampulha, eu citei isso. E, voltando ao que o Nilson tinha falado dele não machucar, e o que eu vejo, assim, hoje, a desistência no esporte, no triatlon, na corrida, não só por causa de lesão, mas eu falo muitas vezes que falta, talvez, do treinador ou até mesmo do atleta, ele fazer dentro do planejamento dele ficar estipulado o que realmente ele quer com a corrida, porque é sustentável o que ele faz. Já passaram vários alunos para nós lá na HF, ou, talvez em vários locais, em que a pessoa, porque hoje a gente vive, eu falo que é no consumo da corrida, no consumo do triatlon, em que existe o status de você ser Ironman, existe o status de você fazer maratona, existe o status de você fazer major, né? Só que aí o que acontece? A pessoa vive nesse status, logicamente, ampliado com as redes sociais, Facebook, Instagram, e quando ela acaba de fazer aquilo, ela entra num vazio, né? Então, muitas vezes, ela não dá conta de sustentar aquela carga de atividade física para ela, porque aquilo passa a ser ela passa a pagar promessa. Então, um recado, talvez principal, que eu vejo como treinador, que eu falo para a pessoa, busque uma atividade física que seja sustentável para a sua vida a longo prazo. Sustentável. Eu deixei de fazer triatlon porque Belo Horizonte, para mim, não é compatível com você pedalar em estrada. Eu já fui quase roubado 2 vezes e tudo, mas eu acho o esporte maravilhoso. Então, isso me gerava uma série de tensão interna que eu não queria. Eu corro
Muitas pessoas falam, mas você é profissional de educação física, Helena, você está da área. Não, eu sou profissional de educação física, eu não sou corredor. Agora, a corrida está presente em mim todos os dias, porque isso, para mim, não é sacrifício. Eu consegui acertar um ponto, eu como atleta amador, que eu consigo fazer aquilo sem que isso seja sacrifício. Independente de eu fazer maratona, 10 quilômetros, 5 quilômetros, o que for. Eu gosto do dia a dia. Então, gostar do dia a dia, tá? Gostar da rotina, eu acho que, para mim, é o mais importante. Então, muitas vezes, a gente preocupa muito mais com o resultado, em vez de gostar do processo. Esse processo implica em treinar, implica em fazer um trabalho de fortalecimento, implica em dormir bem, em comer bem, isso faz parte. Tá? E, muitas vezes, as pessoas desistem do treinamento porque elas não dão conta da rotina. E treinamento é rotina, é repetição. Tá? Não tem jeito. Então, é isso. Bom, pessoal, chegamos ao nosso final. Gostaria de agradecer bastante a presença de todos vocês mais uma vez. Tá? Muitos conhecidos, algumas pessoas que acabei de conhecer e outras pessoas que já conheço há mais de 10 anos. Então, foi uma ótima oportunidade para vocês conhecerem esse projeto diferente, conhecer esse projeto que tem de tudo para dar certo. Né? Nós temos excelentes profissionais, nós temos uma estrutura e nós temos uma ideia, que é passar isso para vocês de uma forma bem bacana. Então, agradeço demais a oportunidade, podem continuar aí descendo um pouquinho do café e até a primeira etapa. Um abraço.